Fala pessoal, Tonelo da GG Educate aqui mais uma vez para outro episódio do Skill Podcast, aqui onde a gente fala sempre sobre as habilidades comportamentais, como se tornar mais habilidoso para alcançar o seu objetivo e como essas habilidades tão importantes fazem você, enfim, né, ter essa vantagem competitiva e obviamente aumentar suas chances de vitória. Ao meu lado hoje o Décio Sanford mais uma vez e o tema de hoje, Décio, é medo de avançar. Todo mundo tem. Todo mundo em algum momento da vida teve medo, sentiu receio. Eu tenho certeza que a gente consegue falar bastante coisa sobre isso, mas primeiramente, claro, como é que você tá? Tudo certo? Não, tudo tranquilo. Salve a você, salve a todos, né? Mais um grande prazer estar aqui com você. E é um tema muito interessante, Tonelo. Um tema Demais. muito interessante. Demais, demais. Então, assim, já iniciando, muitas vezes a gente confunde, né? Ah, não, porque eu tenho muito medo de fazer tal coisa. Ou então, eu tenho muito medo de fugir do comum, assim, tipo, meu pai, minha mãe, minha família quer que eu seja advogado, advogada, e eu tenho muito medo de confrontar isso de uma maneira tranquila e tudo mais. E a gente sabe também que o medo, muitas vezes, ele é saudável até certo ponto, né? É uma preocupação que você gera, evolutiva praticamente que pode te ajudar em algumas situações. Então, o que que para você, Décio, é esse medo de avançar, assim? O que que é não só, digamos, uma definição, mas como que a gente pode separar, né, esse medo natural, saudável, digamos, essa preocupação, esse planejamento, daquele receio, aquela coisa que te prende, sabe? Olha, indo na linha que você falou, o medo é um Uhum. sentimento saudável do ser humano. É um sentimento que completa a vida. O medo faz com que você não corra alguns perigos. Ele te coloca em algumas situações que você não corra perigo. Se uma pessoa não tivesse medo, ela pulava do 10º andar de um prédio sem medo de morrer. Então, você, por medo de morrer, você não pula, nem você atravessa na frente do carro. Os nossos antepassados lá para trás, quando enfrentavam uma fera, você tem 3 sentimentos no medo. Quando enfrentava uma fera, olhava uma fera de frente, eles paralisavam de medo, ou você corre, que é o famoso sempre nas canelas, porque o bicho vem pegar, ou então você, com adrenalina forte, você cai para cima do bicho e mata a fera, ou a fera te pega, né? Uhum. Bom, então, o que acontece? Você tem esse medo, vem para nós, para essa situação da cidade, e principalmente do que nós estamos falando, né? Do desenvolvimento pessoal, de como a pessoa deve se comportar para melhorar a sua inteligência emocional, o medo vai aparecer. Principalmente quem quer avançar. Porque Uhum. o novo, ele é desconhecido. E as pessoas, é normal, é natural a pessoa ter medo do novo. O novo, o desconhecido, é, às vezes, apavorante. Mas a pessoa precisa ter um pouquinho de controle desse medo para poder avançar. Sim. Isso é que nós vamos ver no decorrer dessa nossa conversa, que você precisa trazer o medo não como seu inimigo. E lá vem o medo. Ah, meu Deus, fica com medo dele. Olha, se ele é um ingrediente que vai estar sempre no processo de você avançar, Uhum. traga ele como seu amigo, que é É. muito melhor ter ele como amigo do que como seu inimigo. Porque se o medo vem e você abraça ele, ó amigo, estamos aqui, estamos bem, vamos juntinho lá, a gente vai, o coração está acelerado, mas a gente vai lá na boa, aí tudo bem. Mas se você fica com medo e aí começa a entrar em pânico, aí Uhum. acabou-se. Até porque a Aí, chance daí de dar certo acaba diminuindo, né? E é aquilo que a gente fala já e tem falado sempre aqui no Skill Podcast, que as habilidades comportamentais, as soft skills, elas fazem com que você tenha mais chances de chegar onde você quer, né? Mais chances de vitória. E o medo te deixando em pânico, não adianta absolutamente nada. Você vai pensar de uma maneira diferente, você não vai ter uma clareza, né? No pensamento, no planejamento, na tomada de decisão, principalmente. A tomada de decisão, quando você tá com medo, é igual você falou, você paralisa, você corre, ou então você tenta enfrentar, mas se você não tiver preparado, 90% de chance que você vai correr ou vai paralisar. É aí que essa preparação, essa maneira de fazer você ficar tranquilo, mais tranquilo para enfrentar os desafios e conseguir avançar, é dada, né? É gerada pelas habilidades comportamentais.
que a gente pratica, enfim, que a gente fala bastante aqui. Agora eu quero saber de você, Décio. Você lembra de algum momento, ou talvez do momento, que você começou a ser mais amigo, digamos assim, do medo, né? Que você conseguiu racionalizar esse sentimento e utilizar ele mais a seu favor do que ficar ali todo em choque de medo? Como que foi esse momento? Ou então uma fase, enfim, né? Como que você chegou a essa conclusão e começou a praticar as habilidades, ou a usar as habilidades para domar, né? Para controlar esse medo? Uma coisa muito interessante, Tona, é que, conversando uma vez com meu pai, empresário está sempre passando por situações como essa, né? Eu tinha uma pendência financeira para receber numa instituição, queria e estava atrasada, e eu queria conversar lá com o diretor financeiro para ver se ele adiantava esse dinheiro, né? E eu era muito jovem, conversei com meu pai, né? E ele disse para mim: olha, o não você já tem, você está aqui parado, quieto. Uhum. Se você for, você só vai ter uma chance a mais. É o sim. Porque o não você já tem, se você não for. Então, a primeira coisa que me passa na cabeça é essa. Quando eu vou fazer uma coisa, eu vou pedir alguma coisa, você tem um sim ou não. Uhum. Se você não for, você já está com não. Então, você já tem um não. Então, este é o primeiro passo. Né? É super interessante. Você já tem um não. Então, se Uhum. você for lá dentro e receber um não, pronto, está acabado. Você estava na mesma que você estava antes de entrar. Mas você vai aprendendo a desenvolver. E eu aprendi uma coisa. Me lembro que eu entrei numa reunião uma vez, preocupado, né? Tenso, e achava que, trabalhando com eventos, você Uhum. precisa de patrocínio. E você fazer uma apresentação de um projeto solicitando uma quantia financeira, às vezes meio intrigante. Mesmo você tendo um portfólio interessante, coisa e tal, as pessoas às vezes não folheiam tudo e vão logo para a parte onde é o din-din, Uhum. onde é que tem que entrar com o dinheiro. Eu saí desse dia com um sim, né? Um sim muito bacana. E eu entrei no carro e dei um murro no volante. Porra, sabe? Soltei Uhum. um nome, desabafei. Cara, você é foda. Você é foda. E eu me lembro que eu pensei que, a partir daquele momento, eu ia sempre, quando o medo aparecesse, era uma sirene que ia tocar, era uma sirene que estava tocando, que era o momento de eu avançar. É muito interessante isso, né? Porque o medo, quando aparecia para mim, era assim um sinal: opa, desce, você precisa avançar, está na hora de avançar. Sim. Não recuar, não de. Então estava na hora de avançar. Então, para mim era muito interessante isso, foi um aprendizado super legal. Agora, me lembro de uma situação super interessante, que nós íamos fazer um evento numa praia, uma praia super exótica, que tinha um resort. Nós já tínhamos os patrocínios todos em volta e não tínhamos o patrocínio do resort. O resort fazia parte de uma cadeia do César Park, uma cadeia multimilionária no mundo inteiro. E Uhum. eu fui a São Paulo conversar com o vice-presidente, que com a irmã dele, eles eram japoneses ou descendentes. Eu fui lá conversar com ele, ele me convidou para o hotel principal deles, onde era o escritório e tal, e eu fui. Em São Paulo, as reuniões costumam ser no horário, Uhum. mas não tão no horário como foi lá, né? Porque antes de eu sentar, eu me anunciei para a secretária, antes de eu sentar, o homem veio me receber, sabe? O Uhum. próprio, ele veio me Já receber, o botou uma vice. banca também, né? O cara chegou no horário, aquela coisa assim, você já, meu Deus do céu, o cara é bravo mesmo. O homem é Pois diferente. é, pois é. Aí o japonês chegou assim, né? E mais super educado, uma figura super humilde, simples, muito bacana. Não, mas a minha surpresa maior é quando eu entrei na Uhum. sala de reuniões e tinham mais umas 6 pessoas sentadas. Eu sabendo que ali era o escritório central, que gerenciava o mundo inteiro, né? E ele começou, esse é o diretor fulano de tal, esse diretor fulano de tal, diretor fulano de tal, diretor de imagem. Eu, pronto, estou aqui nas mãos. Eu ia fazer um evento pela primeira vez.
Eu não tinha, assim, nenhum... Olha, isso aqui aconteceu no passado. Eu estava mostrando só o que a gente esperava para o futuro, né? E normalmente a gente toma um cafezinho antes desse bate-papo, amenidade, se conhece, mas eu agradeci pela hospedagem, elogiei o hotel e todos calados. Eu fiquei pensando, esses caras têm mais o que fazer, eles querem que eu comece a apresentação. Aí eu fiz a apresentação, eles calados, fizeram algumas perguntas, bababá, bababá. A reunião tinha começado às 2 horas da tarde, em ponto, meia hora de reunião, estava tudo resolvido, eles disseram que 4 horas me dariam a resposta. Eu fui para o apartamento, 4 horas da tarde, o telefone toca. Você imagina que eu dentro dessa reunião, suei frio, né? Porque eu estava todo preparado e fiquei desconfortável em vários momentos. E quando eu terminei a apresentação, foi assim, tipo, assim, acabou, o senhor já pode ir. Muito obrigado, até logo, fui. 4 horas o senhor tem a posição. Eu fiquei, assim, o senhor não pode vir a São Paulo para ficar esperando, né? Normalmente as empresas levam algum tempo para responder, te dar uma resposta. E eu, peraí, algumas horas depois, 1 hora e pouco depois, 4 horas em ponto, o telefone toca, aí eu atendi. Aí ele, olha, o seu projeto foi aprovado. Aí eu, Diretão também. então foi assim, sensacional. Então, bom, o que adiantou? Nada. O medo, quer dizer, aquele suor frio que desceu. Eu me dei uma nota 7 nessa reunião, porque não fui tão bem como eu deveria ser, né? Porque aqui não esperava de forma alguma aquele tipo de comportamento oriental, uma forma de tratamento diferente. Mas a gente tem que aprender as situações, se desculpar um pouco, sabe? Você não ser tão rigoroso consigo Nossa, mesmo. muito. E isso que eu ia falar, inclusive, né? O lance do medo, o lance desse receio e tudo mais, às vezes é até a gente mesmo subjugando a nossa capacidade, assim. Porque às vezes a gente, meu, tá preparado, e como eu falei mais cedo, a preparação, que é sinônimo de habilidade comportamental, né? Ou seja, a prática que você tem, a preparação que você tem, o planejamento que você fez, enfim, tudo que você já fez antes para poder apresentar um projeto, para poder apresentar um trabalho, para poder fazer uma entrevista de emprego, para poder, enfim, chegar numa peneira de time profissional de LoL, para poder entrar numa solo queue. A gente vai falar um pouquinho sobre esse universo do LoL, como que o mundo funciona, o medo funciona lá também, mas essa preparação que faz a gente realmente se sentir um pouco mais confortável, né? Que nem você disse, mesmo preparado, mesmo bem, ainda se sentiu meio assim, aquela coisa, e é aí que é o medo que não dá para mandar embora, né? O medo, se a pessoa não tem medo, ela é psicopata, eu acho, né? Alguma coisa assim, porque realmente alguma parada não tá legal, não tá funcionando correto, porque o medo é natural, como dissemos, é uma coisa até saudável. Então, é nesse momento que você já tá preparado, que você sabe que tem as habilidades comportamentais, que talvez ainda vá bater um medo, mas aí que você tem que ser amigo, né? Aí que você tem que pensar, tipo, meu, é normal essa ansiedade, esse medo, é o corpo respondendo, é o corpo se preparando, falando, olha, tá chegando o momento, mas veja isso como algo tipo assim, é o seu corpo se preparando mesmo, sabe? Se aquecendo ali para entrar na transmissão e tudo mais. E eu falo como experiência própria porque eu sou caster de esportes há 7 anos, profissionalmente há 4, mais ou menos. Hoje eu vivo disso, faço transmissões praticamente toda semana e toda transmissão antes de entrar nela, a minha primeira fala, eu tô com o coração batendo, eu tô às vezes suando meio frio e tudo mais. E aí você pensa e fala, meu, mas você tem medo de ir mal? Não, eu não tenho medo, assim, de ir mal, porque eu sei que eu tô preparado, eu sei fazer aquilo, eu sei corrigir se dá problema, eu sei improvisar se for necessário, sabe? Então, assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas é uma reação tão natural, né, tão espontânea do próprio corpo que eu sinto isso também, né? Eu penso dessa maneira, tipo, meu, é por conta desse medo, às vezes, que dá antes de ir para uma transmissão, que fazer uma transmissão é tão da hora, tão legal, assim, porque você não sabe direito o que vai acontecer. Agora, eu só tenho essa ciência, eu só tenho esse controle, porque sou um cara que dá importância, pratica e sabe que é habilidoso.
nas habilidades comportamentais. Eu tô com o meu planejamento todo em dia, eu sei tudo que pode acontecer numa transmissão, que pode dar errado, que não pode, o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer, né? Eu sei como que eu vou ser liderado, eu sei passar feedback, eu sei me comunicar, eu sei as melhores decisões, sei o que é mais arriscado que talvez dê pra fazer no meio de uma transmissão, é ao vivo, né? Não dá pro ao vivo você parar, tipo, não tem como assim, o pessoal, vamos de novo aqui que eu... Não existe isso, então é ao vivo, você tá ali, tem que ser o que sair. Então eu sei também como me portar, e isso porque não só tecnicamente eu estudei dicção, improviso, toda essa parte, mas principalmente tudo que eu estudei tá na minha mente, planejadinho, estruturadinho, bonitinho, sei os pontos fortes da minha equipe, sei os meus pontos fortes, sei o que que eu posso falar, acionar um, acionar o outro, não vou deixar ninguém na fogueira, criar um clima ruim. Então esse planejamento, toda essa parte de habilidade comportamental é o que me faz, né, ter um controle maior dentro da minha profissão, para poder não ficar com esse medo e não deixar esse medo me paralisar, deixar esse medo realmente falar, não, vai filhão, né? Vai aí, faz o que você quiser e se solta mesmo no trabalho. E no League of Legends é a mesma coisa. Às vezes a gente falou, né, meu, você está jogando uma ranqueada, tal, beleza, você quer tentar fazer uma jogada mais agressiva, você quer tentar uma escolha diferente, que você já jogou, não é que você vai testar campeão em ranqueada, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas você já jogou, você já testou, mas ainda tá meio inseguro, tal. Tenta, sabe? Faz, planeja, não sei o quê. Se você for sem habilidade comportamental, sem planejamento, sem tentar trabalhar em equipe, sem se comunicar, sem perceber o cenário, sem pensar em build, sem estudar as situações, vai dar ruim, é claro que vai dar ruim. E aí você vai pensar que não, eu não posso fazer isso, eu só posso jogar com o meu campeão aqui X, porque é o único boneco que eu sei. O resto eu fui jogar e acabei tremendo na base, não me senti confortável, não sei o que. Você vai atribuir um poder muito grande ao medo, sendo que na realidade o medo não tem nada a ver com isso, né? É que a sua habilidade comportamental talvez não tivesse tão bem desenvolvida, não tivesse tão bem praticada, ou não tivesse tão na sua cabeça naquele momento. E a hora que você entrou no jogo, tomou a decisão errada, papá, um monte de coisa que deu problema, e você acaba colocando a culpa num negócio que não é o culpado, sabe? O medo não é necessariamente o culpado. É questão que faltou uma preparação, faltou um planejamento, e aí você resolve com habilidade comportamental, não é nem com habilidade técnica. Não é porque, eu vou resolver aqui farmando melhor, alguma coisa assim. Também, mas o cerne da questão, o mais importante da questão, com certeza, é você poder se planejar, né? Você ter essa expertise em soft skills para conseguir ficar mais tranquilo, assim, né? Mais de boa. Pegando esse gancho aí, você falou que o coração dá uma acelerada É. antes de começar. Eu aprendi uma coisa também, né, interessante. Eu falo comigo mesmo, e estou vivo, né? Então, se o coração está batendo, é porque eu estou vivo. Então, está tudo Sim. tranquilo, né? Procuro nunca, Tonelo, me colocar assim, olha, hoje foi perfeito, hoje foi nota 10. Sempre precisa melhorar um pouquinho. Eu estou levando agora o Gustavo, meu filho. O Gustavo está com 26 anos, você conhece, é o que prepara isso tudo aqui com a gente. O Gustavo é outra pessoa que eu tenho um grande orgulho, porque ele eu comecei a ensinar desde os 5 anos. Uhum. Então, o Gustavo, eu começo a levar ele para as reuniões e ele chega para mim e diz, pai, você foi perfeito, pai. Aí eu cheguei e disse, mal sabe ele, quanto o coração estava acelerado ali naquela hora. Sim. Aí eu digo para ele, não, cara, as coisas não são fáceis, não. Tudo tem uma preparação, né? Uhum. E principalmente, diria, Tonelo, numa hora dessa, você precisa ter empatia, sabe? Você vai, você tem que sentir o ambiente, você Aham. tem que sentir o todo, o que está acontecendo com tudo ali ao seu redor, para que você faça uma brincadeira, fale alguma coisa um pouco mais séria. E é importante também você passar segurança. Eu fico pensando que a primeira coisa que eu faço um aperto de mão, olho no olho, sabe? E a pessoa sabe que no meu olho vai ler. Não, neste cara aqui eu posso confiar. Então, essa é a primeira coisa. E estudei muito sobre como se comportar diante disso, aquilo outro, PNL, né? Programação Neurolinguística. Aham. Você aprende muita coisa, mas me disseram uma vez que eu era muito, muito natural. As pessoas me faziam uma leitura muito rápida, porque eu entregava o jogo de Uhum. cara. E eu perguntei para esse cara, será que isso é uma desvantagem ou é uma vantagem? Eu acho, sinceramente, que é uma vantagem. Se alguém vem conversar comigo e está cheio de pose, eu já
eu já coloco um pé atrás. Mas se alguém vem conversar comigo e se coloca completamente à vontade, completamente transparente, e conversa comigo de uma maneira assim, como se estivesse conversando com um colega na esquina, num bate-papo, tomando uma cerveja, sabe? Eu acho que eu levo vantagem. Não, Eu não sei. muito, muito. E eu também percebo isso, assim, até no meu trabalho, eu acho que é o que você falou, a gente não pode ser desrespeitoso, cada situação tem uma situação, né? Claro, você não vai chegar falando groselha em todos os lugares, assim, mas eu percebo que essa questão, assim, de ser mais tranquilo, e até às vezes, por exemplo, no meu trabalho, que é na frente das câmeras, dependendo da situação, dependendo do programa, do jogo e da transmissão, eu até às vezes consigo falar, tipo, eu vou ser sincero, hein? Tô nervosão aqui e tal. Às vezes até funciona bem, sabe? Que é realmente expor, né, aquela coisa, como uma maneira até de você passar por cima do medo, expondo ele, falou, eu tô nervoso, tô com medo, enfim, tô com receio, mas eu tenho tanta segurança no que eu faço que nem eu expondo isso vai transparecer para as pessoas que eu tô com medo, porque tá ali, tá sob controle. Eu tenho habilidades comportamentais evoluídas o suficiente para que este medo esteja sob controle. Onde que você vê, Décio, que as pessoas assim mais erram na hora de talvez desenvolver uma habilidade comportamental ou não desenvolver a habilidade comportamental? E principalmente onde que você vê que as pessoas erram bastante assim na hora de tentar controlar e conseguir controlar esse medo? Eu fico pensando que controlar o medo é um processo. Vamos Hum, lá, eu acho que o Gustavo estava me perguntando, pai, vou colocar aqui na questão, no tema, como você desenvolve essa habilidade de controle do medo. hum, E eu fiquei pensando, olha, primeiro você vai fazer alguns testes, né? Algumas questões em casa, com o irmão mais novo, ou com o hum, irmão mais, depois com o irmão mais velho, depois em casa com um tio, ou uma tia, ou com a avó, ou com o pai, ou com a mãe. Você começa a se testar. uhum, Na escola também é mais fácil você começar a testar como é que, eu tinha medo de dizer isso, agora eu digo, professor, eu vou dizer, e se eu perguntar e disser não, e se todo mundo rir, tudo bem. Você começa a ficar com medo, e eu fico muito preocupado, Tonela, porque, veja, essa nossa sociedade, ela coloca o medo como um fantasma, mas a nossa sociedade ocidental, e é um absurdo que os grandes caras, né, os grandes nomes da nossa história, da ciência, eles foram, pelo menos, foram totalmente ao contrário do que todo mundo queria que eles fossem. Então, todo mundo quer ter um tipo de comportamento para ser aceito, mas, na verdade, todos são diferentes, o que nós já uhum. conversamos na semana passada. Então, a essência de cada um permite que você seja você mesmo, e você é uma coisa, um brilhante que não existe nenhum outro igual. Então, se você não ousar, se você não tentar errar por medo, você nunca vai avançar, nunca vai inovar, não existiria inovação nenhuma, não existiria tecnologia em avanço, não existiria nada de novo se as pessoas não tivessem medo de errar, né? É, sim, e Então, é muito louco, porque, assim, até uma vez eu vi a frase, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, né? E acho que é bem isso, porque, que nem você disse, não só em grandes invenções e grandes questões assim, mas também se a gente for ver, meu, em diversos momentos da vida do dia a dia, que nem você falou de família, assim, na escola, pô, eu lembro que todo mundo passou pela época, né, pelo momento de, eu tenho medo, tenho receio de levantar a mão pra perguntar, porque acho que tô fazendo uma pergunta burra, assim. Tipo, mano, não existe pergunta burra, assim. Burra é não perguntar, né? E os professores sabem disso, mas a gente entende. Às vezes tem um aluno, alguma coisa, vai ser zoado, vão dar risada. Só que quando você, às vezes, levanta a mão, faz uma pergunta, entende, pá, depois vai bem na prova, alguma coisa assim, as pessoas que riram inicialmente, elas vão começar a te respeitar, porque você passou por cima do medo que elas também têm. Tem uma chance grande de ter. E isso aí se estende para a faculdade. Então, na faculdade é muito mais tranquilo. Você vai lá, você levanta, você coloca a sua opinião. Isso, de novo, transportando para o League of Legends, assim. Vamos supor que você está jogando com um campeão novo, ou então você está jogando com um campeão que você sempre jogou e você quer fazer uma jogada. Ah, porque eu tenho muito medo, acho que vai dar ruim, acho que vai dar problema, acho que eu vou me dar mal, acho que. Cara, tudo bem. Esse medo ele vai existir. Mas assim, você tá tentando fazer uma jogada aleatória ou você já
tem uma noção, você já tem um preparo de habilidade comportamental, você já sabe ler a situação. Então, tipo assim, eu tô numa situação horrível, eu não posso fazer essa jogada, porque se ela der muito errado, a gente simplesmente perde. Então, não faça, assim, sabe? Tente um outro momento. Agora, você leu a situação, você viu que tá num cenário legal, que se você fizer essa jogada, não vai ter um problema gigantesco, dá pra recuperar depois. E se ela der errado, né? E se der certo, você vai simplesmente conseguir vencer o jogo. Então, pegar uma vantagem muito grande. Então faz. Se der errado, não tem problema, assim, tá tudo bem. Ou então, se for uma situação que, meu, não tem mais o que fazer, você precisa criar alguma coisa, o jogo já tá perdido, já tá muito difícil, tem que tentar inovar, vai lá e faz. Se você errar, aí você vai analisar aquilo ali, olha, beleza, mas eu errei mecanicamente, eu tentei dar um insec num cara lá de ali cima, errei mecanicamente, beleza, então eu vou treinar um pouco mais a minha mecânica. Ou errei o momento, cara, ou então eu não comuniquei meu time tava perdido, não pinguei que eu tava indo pra cima. Ou então, meu, a tomada de decisão não foi das melhores porque eu tentei fazer a jogada em cima de um jogador adversário sem visão de onde estavam os outros. E aí, a hora que eu fui pra cima, apareceu todo mundo, eu acabei sendo eliminado. Então, um erro de tomada de decisão, um erro de análise mesmo de mapa. Tudo isso é habilidade comportamental, tomada de decisão. A gente sempre fala no planejamento estratégico, como você ter autoliderança também, de saber quando não vai, dependendo da sua build, da situação. Por isso que o LoL é um jogo muito, muito rico, né? Muito lindo nesse sentido, porque são tantas variáveis que você pode considerar, tanta coisa que é legal assim para você ficar bem espertão, bem afiado, que é sempre muito interessante ficar nessas situações. E aí depois você pode usar isso no seu dia a dia, por isso que a gente fala, as habilidades comportamentais que você aprende e pratica, né, no League of Legends, você consegue traduzir. Então, meu, você tá no meu trabalho, assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Pô, eu não jogo bem de Lee Sin, mas às vezes eu pego o Lee Sin pra tentar jogar, vou lá, faço os insects e tal, e eu percebo quando eu errei mecanicamente, quando eu errei uma tomada de decisão lá e tudo mais. Aí eu vou pro meu trabalho de transmissão. Eu tô na transmissão, aparece um momento de fazer alguma piada, ou então falar de algum jeito, ou então chamar um VT de um jeito, né, um vídeo de algum jeito, fazer uma referência, alguma coisa assim. Eu já penso, meu, eu tenho mecânica, habilidade técnica pra fazer isso? Tenho, eu sou muito melhor fazendo casting do que jogando de Lee Sin, pô. Eu sou caster profissional, eu não sou jogador de Lee Sin profissional. Mas tenho essa habilidade técnica, beleza, dá um check nisso. E aí entra a habilidade comportamental, que é essencial. Consigo fazer agora? O cenário tá bom pra isso? Vai valer a pena? Se der ruim, como que eu faço pra consertar? Né? Tá no planejamento, eu vou fugir do planejamento, as pessoas que estão do meu lado vão entender de acordo com o ponto forte delas. A gente vai estar trabalhando bem em equipe, porque é uma transmissão, nunca vou fazer sozinho. A gente vai estar trabalhando bem em equipe? Vai. Beleza, eu vou lá e faço. Deu errado alguma coisa? Aprendo com isso. Na próxima eu melhoro, assim, eu vou me tornando um profissional melhor. Deu certo? Ótimo. Vou me sentir benzão, né? Aquela, que nem o Décio falou, aquela sensação de, meu, dever cumprido, consegui o que eu queria, tal. Cheguei no meu objetivo e é por isso que a gente sempre dá essa letra aí da habilidade comportamental, né? Então, eu concordo com você, Décio. Acho que a gente não tem que ter medo de errar, enfim, de fazer absolutamente nada. E já falando disso, que dica você daria, digamos assim, para uma pessoa que tá no colégio, que tá, tipo, na faculdade, que tá numa situação e é muito travado, assim, tem muito medo, que tem muito. Acaba ficando paralisado e tudo mais. Por onde começar a praticar essa habilidade comportamental, assim? Como que você vê essa questão? Olha, eu acho super interessante a gente, nós voltarmos para aquela conversa da essência e do propósito. Né? Então, quando você descobre quem você é, quando você começa a descobrir aquela coisinha que a gente falou, né? Faz uma lista das coisas que você gosta, faz a Uhum. lista das coisas que você não gosta, o que você, com quem você gostaria de trabalhar, com quem você não gostaria de trabalhar, e aí você fazendo essa interligação, você descobre qual é o seu propósito. Se você tem um propósito, você precisa atingir esse propósito. Então, você coloca metas e você coloca objetivos. Então, você traça metas e objetivos. Então, se você tem uma meta que você tem, então, a primeira meta, essa meta eu tenho medo. Meu amigo, travou, aí acabou. Então, aí você não vai chegar nunca ao seu propósito. Então, eu acho que a gente pode colocar aqui o jogo. Olha, eu não jogo aqui nessa posição porque aqui eu tenho medo, mas eu tenho muita vontade de jogar aqui. Por que que não começa a treinar ali? Por Uhum. que que não começa a treinar? Mesmo errando, e é como você está falando, e como nós estamos falando, errar faz parte do processo de acertar. Uhum. Então, vai, tenta no jogo primeiro, e depois vai tentando com as pessoas que você sente que é mais fácil você dialogar, é mais fácil. Tenta sair dessa caixa
porque dentro da caixa, fechado o tempo todo, eu sei que é difícil, Aham. eu sei que é muito difícil, eu sei que não é fácil. Chegar assim, olha, a partir de amanhã você vai levantar a mão e perguntar para o professor como é que é. Mas olha, depois da primeira vez, a segunda, a terceira, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, a história é essa. Se você quer chegar a um objetivo, a história é essa. Uhum. Você não vai enfrentar o medo só por enfrentar. Você quer chegar a um objetivo. Você quer ganhar o jogo. Então, você precisa usar. Ah, eu estou com medo. Mas você precisa usar. Você precisa usar dessa Uhum. ousadia. Então, você precisa vencer este medo e vencer esse desafio para você poder avançar. Então, a questão todinha está onde é o objetivo que você quer chegar. Se você quer chegar, você tem que ter metas. Se você não vencer as metas, não adiantou, não adianta você ficar ali pensando, sonhando, acordado. Se Sim, você quer sim. chegar a algum lugar, você precisa usar. E acho que é muito legal o que você falou do jogo, né? Como você consegue realmente usar, porque tudo bem, no fim do dia, claro, todo mundo quer chegar num elo muito bom, todo mundo tem essas metas, e claro, você pode usar as habilidades comportamentais que a gente está dizendo aqui também para vencer o medo e conseguir o seu objetivo no jogo, seja ser um jogador profissional ou, enfim, melhorar o jogo, chegar num elo, né? Como você disse, meta a meta. Quer ser um jogador profissional? Então, sobe de elo primeiro, vai melhorando as suas habilidades, tanto comportamentais quanto técnicas, né, mecânicas e, enfim. Claro que você pode usar essa habilidade comportamental para melhorar dentro do jogo, mas esse uso que você disse do jogo para ir se acostumando com a sensação de errar e a sensação de dar certo também é maravilhosa, porque você quando faz uma coisa nova, eu lembro certinho, até hoje eu lembro de uma jogada numa época que o Trash, para quem é suporte, tá ligado? Lá no comecinho, você podia jogar a sentença primeiro, né? O hook primeiro, a coleira primeiro, e aí depois você flechava. Então, assim, era uma jogada que era muito arriscada de fazer, porque ela era mecanicamente difícil, e você ainda precisava ter meio que uma noção muito grande ali do campeão, da movimentação inimiga e tudo mais. E aí eu lembro que eu comecei a tentar fazer e dava certo, eu me senti imparável, aquela coisa. Até o momento que eu comecei a fazer e já não tava dando mais tão certo, porque eu tava fazendo muito, tava metendo louco também, né? E aí chegou uma hora lá do jogo que era uma solo kill aleatória, mas eu tenho isso muito até hoje na memória. Que eu tava no lado vermelho do mapa, né? No lado de cima do mapa, perto do bônus azul. Tinha uma Lux correndo. E a gente precisava finalizar a Lux pra levar, tipo, um dragão e aí depois ganhar o jogo. Eu lembro que eu falei, é a oportunidade perfeita de eu fazer essa play. Joguei a lanterna pra um cara no dragão. A hora que o cara pegou, eu dei a sentença junto com o flash, pegou na Lux, e aí eu fui nela. Então, a hora que o cara pegou a lanterna, ele tava no meio da viagem comigo até a Lux. A gente eliminou ela, fez o dragão e ganhou o jogo. Eu fiquei em êxtase, assim. Até pra você entender do termo técnico do League of Legends, é quase fazer um gol olímpico, assim. É uma parada que na época, hoje não dá mais, porque hoje em dia o Trash não pode jogar o Q primeiro e depois flechar, tem que flechar e jogar o Q. Mas na época eu fiquei, assim, completamente em êxtase, assim. Foi uma sensação muito boa. E essa mesma sensação de tentar e saber que tava com a habilidade comportamental em dia, porque eu sabia que era uma decisão boa. Tipo, se eu errasse, eu ia forçar o flash meu, mas meio que tanto faz, assim. Se eu acertasse, a gente ganhava o jogo. E foi o que aconteceu. Essa sensação, depois, quando eu consegui contratos bons e reuniões boas de casting, eu senti ela também. Quando eu entrei na Blizzard, que eu comecei a viver profissionalmente, eu senti ela também. Quando eu fui pra Riot, eu senti ela também. Aquela coisa de, meu, falar, realmente se expor, falar, meu, tô aqui, eu sei fazer. É o que o Dess falou, ter essa reunião, essa coisa que dá um medo, não sei o quê, mas não se deixar levar por ele, se vender no bom sentido, né? Não de aumentar o que você sabe fazer, não é isso, mas de realmente explicar o que você sabe fazer, do que você é capaz, por que você acha que você pode agregar na empresa e tal. Essa mesma sensação do jogo eu tive também. Então, assim, é muito bom você já se acostumar, porque quando você tiver essa sensação, você fala, opa, é isso aqui, então, que significa quebrar o medo, que significa controlar o medo e avançar. E isso só aconteceu comigo por conta das habilidades comportamentais, enfim, desde escola, desde as situações. Eu não sabia, né, dessa, mas agora, obviamente, eu tenho essa ciência. Eu chamava de outra coisa, eu falava que, tipo assim, eu achava que, sei lá, era uma preparação e tudo mais, mas eu não sabia, né, os termos, assim, digamos, corretinhos. Então eu digo que eu sou um exemplo, assim, também disso. E é para todas as idades, né, dessa? Não tem idade certa, assim. Às vezes o cara, eu já tenho sei lá quantos anos, sei lá, mas agora já não aconteceu, já não deu certo, mas não tem problema, né? Sempre é dia
pisar na jaca de novo aí e tentar uma coisa nova. Não, eu gosto muito de conversar com você, Tonelo, porque você é o exemplo clássico do porquê que nós escolhemos o League of Legends como a rota para a chegada a esse desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento das habilidades comportamentais. É extremamente interessante as pessoas perceberem que têm habilidades, mas não sabem que nome é aquilo. Porque se você está num time e você conversa com o time. Eu de outra vez comentei com você, né? Um líder que se propõe a estar gritando com colegas, que se está dando murro na mesa, que se está gritando, dizendo palavrão, esse cara nunca vai ser um líder de verdade, né? Mas se ele tiver a percepção de que ele precisa ter uma atitude mais, uma comunicação mais assertiva com os colegas, ele precisa de um planejamento, precisa de humildade, empatia com as pessoas, sentir como é que está o ambiente, né? Como é que está o ambiente do jogo, como é que está o lado de lá, a surpresa, porque da mesma forma que eu fui surpreendido naquela reunião, você pode ser surpreendido num jogo, né? Você estudou todas as nuances na hora, agora eu já sei que quando eu for para uma reunião com orientais, eu tenho que estar preparado. Eu já estou. Vamos falar pouco, mas vamos falar papo reto. Não tem conversa fiada. Então, é por aí. Então, eu acho que você já sabia delas, mas você também é muito inteligente. As pessoas que são inteligentes percebem isso com mais facilidade. A inteligência emocional é esse desenvolvimento pessoal. Quando você consegue perceber que os outros seres humanos que estão em volta de você são diferentes de você e não pensam igual a você. Então, você precisa se juntar com eles para um planejamento, para uma conversa saudável, para sentir o termômetro de como é que a coisa está e aí se preparar para ir para o jogo. A resiliência também, perdemos, não, vamos tentar de novo. Sim, Vamos lá de novo. isso aqui a gente tá falando aí 100%, né, de resiliência, né? Essa coisa de, meu, perdi, agora fiquei. Eu sempre tive raiva, mas eu entendo. Assim, acho que são pessoas que talvez não tenham tanta resiliência. Talvez não, né, que não tenham tanta resiliência. Mas eu nunca entendi perder e jogar o controle na parede, jogar o mouse, socar o teclado. Acho que também tem né, uma origem humilde, assim, meu, se eu quebrasse o teclado, não ia ter outro, não tem como, não é? Tipo, não tem, quebrou o controle, parabéns, fica sem jogar trouxa. Então, com certeza, fala muito sobre resiliência. Não, muito interessante. A resiliência, ela está presente sempre. E a determinação, né? Eu gosto muito da palavra determinação. E como a gente usa muito resiliência, ela já incorpora a determinação. Mas a determinação é assim, sabe? Eu vou ganhar esta parada de qualquer jeito. A resiliência, para mim, já é assim: cair, vou me levantar. Sim. Por quê? Porque a minha determinação em vencer é maior do que a minha dor de ficar aqui no chão depois que eu caí. Sim, sim. Então, eu estava pensando numa coisa. Uma vez eu li um negócio muito interessante. Se as pessoas fossem aprender a andar só mais tarde, elas todas engatinhariam, né? Muito poucas andariam, porque as crianças não têm medo de cair, não têm medo de errar. E os adultos têm muito medo de errar. Então, é uma sociedade muito, o senso comum, né? Todo mundo fazendo as coisas tudo certinho. E o certinho é tudo igual, porque se você faz errado, você é diferente, você está fazendo errado e você é ovelha negra, né? Ora, vão encher de ovelha negra por aí, sabe? Por que não ovelhas negras também? Porque as pessoas são diferentes, não são todas branquinhas. As ovelhas não são todas branquinhas. Então, eu acho que é muito interessante quando você se descobre, e principalmente descobre que os outros são diferentes de você. E Sim. aí você assume a sua diferença, as suas diferenças também.
e aí você segue o seu caminho, né? Isso tem muito a ver com o que a gente falou aqui, eu e a Lívia, inclusive, né, de ir atrás do que realmente gosta. Esse papo tá aqui no canal da GG Educate, então você pode ir lá procurar. Então a gente sempre falou bastante, né, sobre, você também pode falhar indo atrás de uma parada que sua família acha que é o melhor. Ah, tem que ser advogado, tem que ser médico. Tá, talvez você seja um médico meia boca, um advogado meia boca, um advogado ruim. Aí você não vai adiantar nada, você vai falhar também fazendo uma coisa que em teoria daria certo 100%. Então a gente falou muito disso e acaba resvalando exatamente em cima desse assunto, né? De tudo bem, você vai ter um medo de repente ir para um lado que você quer mais, agora planejando, tendo um plano B, pá, eu quero, ser chefe de cozinha, tá? Mas de repente, sei lá, conseguir então fazer uma coisinha ali para ter um plano B, tipo, não deu certo agora, mas eu também não vou ficar, tipo, completamente a Deus dará, assim, né? Com as mãos abanando. Então, como fazer isso, né? Como, por exemplo, acho que o clássico da nossa geração é o streamer, né? Eu quero ser streamer, eu quero ser criador de conteúdo. Vou largar tudo para ser criador de conteúdo. Calma lá também, planeja certinho, vai meta, vai aos poucos, né? Realmente tenha uma leitura, faça essa autoanálise, tá dando certo, não dá, o que eu melhoro aqui, o que eu faço pro meu ponto forte aparecer mais, o que eu preciso melhorar nos meus pontos fracos, isso aí que vai te fazendo ter esse controle, né? Obviamente te dando mais tranquilidade, ou pelo menos não tranquilidade, mas confiança, mais determinação para ir vencendo todos esses medos. Então, esse papo com a Lívia tá aqui no canal, o papo de essência e propósito também tá aqui no canal da GG Educate, é só procurar que eu tenho certeza que você vai encontrar. E agora desce pra gente finalizar, deixa uma mensagem então aí pro pessoal que tá assistindo a gente, ficou motivadão, agora falou, agora eu vou dominar o mundo. O que dá para falar para esse pessoal? Eu fico pensando uma coisa super legal, que é o seguinte, olha, a gente está com esse papo aqui, e aí o cara que tem medo, aquele que você falou, a gente sabe que está com medo dentro de casa, tem medo de tudo, e agora? Esse papo muito bacana de vocês, como é que eu faço? Olha, nem eu, nem o Tonelo acertamos de primeira. Às vezes, chamam aquela coisa de sorte de principiante, né? Você, às vezes, numa jogada, você acerta porque jogou pela primeira vez. Mas ninguém acerta de primeira, sabe? E se você achar que vai acertar na primeira e o medo vai acabar na primeira vez, você vai tentar muitas vezes, praticar muitas vezes. Você quer de verdade, você precisa praticar, mesmo sofrendo. Vai sofrer, vai doer, mas é melhor doer, sabendo que você vai chegar a um destino, ao destino que você quer, do que você ficar doendo, sentado, parado, sem fazer nada. Então, eu digo para você, o medo não vai desaparecer, o medo vai ficar do seu lado. Abrace a ele, seja amigo dele, siga junto com ele vai te ajudar. Até para eu finalizar também, o exemplo mais recente meu é o Wild Tour, né? Que eu fui para uma função que eu já fiz, que é a função de apresentador, mas num produto novo, num jogo novo, numa comunidade nova e numa pegada nova também. E aí eu falei, será que vai dar bom? Será que o pessoal vai gostar, né? Será que a comunidade vai abraçar? Eu fiquei com esse medo também, mas aí me preparei, fui atrás de toda a informação, enfim, a equipe foi muito competente para fazer tudo certinho, para fazer o máximo possível dar certo ali e tudo mais. E aí, cara, funcionou, assim, a comunidade amou, sabe? A Riot mesmo adorou, todo mundo estava muito ciente do que fazer, o nosso trabalho em equipe foi fenomenal e, de novo, se eu não tivesse as habilidades comportamentais, porque dicção, beleza, eu tenho, essa parte técnica, assim, saber apresentar, eu sei, mas se não fossem as habilidades comportamentais para eu focar nessa comunidade, nesse cenário em específico, talvez eu não tivesse feito um trabalho tão bom, ou pelo menos eu teria uma dificuldade absurdamente maior de encontrar o melhor ali, né, de encontrar o caminho, e aí talvez a comunidade não fosse abraçar tão bem assim quanto abraçou, não só o meu trabalho, mas, né, da equipe ali toda do Wild Tour. Então foi isso, assim, eu nunca aprendi, né, enfim, consegui controlar esse medo, não me subjuguei e deu tudo certo. Lembrando que curtiu o conteúdo, curtiu o papo? Deixa o seu like aqui então, já segue nas plataformas todas, é só procurar GG Educate, né, GG Educate, escrito aí em inglês, nas plataformas em geral, Instagram, YouTube, tudo mais, que você vai encontrar a gente. E comenta aqui embaixo, cara, se você já passou por uma situação bastante complicada, se você já teve medo em algum momento, que eu tenho certeza que teve, porque é natural, né? De novo, se você não passou por isso, seu sangue deve ser frio, não sei. Enfim, vamos trocar essa ideia de boa aqui na região dos comentários e acessa também os outros conteúdos da GG Educate.
tem vários skill podcasts, tem vários pro skills também, onde a gente fala da habilidade comportamental dentro do cenário de League of Legends, competitivo, dentro da sua solo queue, enfim, tem muita coisa bacana para você poder acompanhar. Demorou? Um grande abraço, a gente se vê na próxima e tchau!